Eu não sou o tipo de pessoa que acha que o Bolsonaro não fez a tal cirurgia que ele diz que fez. Também eu não sou o tipo de pessoa que acha que ele não levou a tal facada. Agora, o grande problema da teoria da conspiração é que normalmente não aparece alguém gabaritado o suficiente para explicar o que aconteceu. E aí as teorias da conspiração viajam na velocidade da luz. Apesar de eu não duvidar da cirurgia do Jair e não duvidar da facada, nos dois casos eu acredito realmente que as coisas não são o que parecem. As coisas não aconteceram conforme foi narrado por ele e pelo pessoal dele. Porque é inegável que ele fatura o tempo todo em cima disso. E especialmente considerando que ele tem um séquito de seguidores que são completamente acéfalos. Os caras não têm cérebro. O cérebro, conforme veio para o corpo deles, nunca foi tirado do plástico. Eles nunca usaram. E não vai ser agora que eles vão começar a usar. Ontem o Jair fez uma live dentro do hospital, uma live com Nelson Piquet, Flávio Bolsonaro, Carluxo, Dudu Bananinha lá dos Estados Unidos, e aquele cara, claro, da Rádio Auriverde, que deve ser um puta puxa-saco lambiou. Deve ser não, né? Eu tô sendo simpático quando eu falo deve ser. Agora note, o cara fazer uma live de dentro do hospital, não te parece estranho? Conduzindo ali o carro por ocasião da nossa posse em Brasília, em 2019. Foi um bom motorista, não derrapou em pista nenhuma, conduziu todo mundo aí a bom tempo. Nelson, um abraço. Muito obrigado por poder contar com a sua simpatia, com o seu carinho. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. Não te parece estranho que um cara um paciente ande o dia inteiro sem camisa e nenhuma necessidade para estar sem camisa? Nenhuma necessidade. Eles não têm aqueles, sei lá como é que chama, aqueles jalecos que os caras usam, que as pessoas usam no hospital quando você vai fazer uma cirurgia? Pra que o Jair tem que ficar andando sem camisa, mostrando aquele corpo esbelto e lindo dele? Não é para faturar em cima da tal cicatriz? Que foi o Adélio que fez? Mesmo tendo tido aquele cara lá atrás, aquele pastor que ungiu a pança do Bolsonaro, porque dizia que o Bolsonaro tinha um problema ali, sei lá qual. Me parece que o Bolsonaro não tem câncer. Porque se tivesse câncer, certamente teria tido que fazer quimioterapia, e aquilo fica visível. Quando você faz quimioterapia, teu cabelo cai, etc. Pô, dá para disfarçar? Até dá, mas não acho sinceramente que seja o caso. Agora, de qualquer maneira, me surge a pergunta, por que na equipe do Bolsonaro tem uma porrada de oncologista? Sendo que justamente havia, já desde antes, aquela ideia de que o Bolsonaro tinha tido um câncer ali na região do estômago. Não é tudo muito estranho? Eu coloquei na inteligência artificial e descrevi o que estava acontecendo no hospital atualmente com o Bolsonaro. Perguntei para a inteligência artificial, perguntei para a Gemini do Google, se aquilo tudo não parecia, digamos, um roteiro de alguma série engraçada de hospital. Sabe o que ele me respondeu? Que sim, que era surpreendente. E disse mais, que se de repente eu estivesse pensando em escrever um roteiro daquela forma, parecia muito bom. Dá uma olhada. E diga se eu não tenho razão, que tudo isso que o Jair está fazendo é uma grande palhaçada. Olá, Gemini. Você pode me dizer se as situações a seguir lembram alguma série de humor em hospitais? O paciente famoso vive andando pelos corredores sem camisa, ele está sempre conectado a fios e tubos, ele caminha com auxílio de andador, mas sempre há dezenas de pessoas andando ao redor. Sua esposa está sempre arrumando seu cabelo, ele vive dando entrevistas sem camisa nos corredores e no quarto. Ele entra e sai da UTI todos os dias normalmente. Ele dá entrevistas e participa de lives mesmo no hospital. Isso lembra alguma série de TV de humor que já tenha sido feita? Vamos ver qual é a resposta que ele acha. Vou colocar na opção ouvir para ele mesmo falar o que ele achou. Olá, essa situação que você descreveu tem alguns elementos que lembram sim séries de humor em hospitais, mas com uma pitada de surrealismo que talvez não corresponda diretamente a uma série específica já feita.
Elementos que lembram séries de humor hospitalar. O paciente famoso. A presença de um paciente com uma personalidade excêntrica ou peculiar é um tropo comum em comédias hospitalares. Andar pelos corredores. Cenas de pacientes vagando pelos corredores, muitas vezes causando confusão ou interagindo com outros personagens, são frequentes. Fios e tubos. A imagem de pacientes conectados a equipamentos médicos pode ser usada para humor, especialmente quando contrastada com comportamentos inesperados. Interação com a equipe. A presença constante de outras pessoas ao redor do paciente pode gerar situações cômicas, com enfermeiros e médicos tentando lidar com o comportamento incomum. O toque de surrealismo que pode não corresponder a uma série específica. Andar sem camisa constantemente. Embora possa haver momentos de humor com pacientes em vestimentas inadequadas, um paciente famoso andando sem camisa o tempo todo seria bastante incomum e talvez mais caricatural do que o humor típico de séries como Scrubs ou Children's Hospital. Entrar e sair da UTI diariamente. A UTI, Unidade de Terapia Intensiva, é geralmente um ambiente de cuidados críticos, e a ideia de um paciente entrando e saindo diariamente soa improvável e mais próxima de uma sátira. Dar entrevistas e participar de lives no hospital. Essa situação eleva o comportamento do paciente a um nível de celebridade e exposição midiática dentro do hospital que, embora possa ser engraçado, talvez não seja o foco principal de uma série de humor hospitalar tradicional. Em resumo, a descrição tem a premissa de um cenário de humor hospitalar com um paciente peculiar, mas os detalhes da fama extrema, a rotina na UTI e as entrevistas constantes adicionaram um elemento de absurdo e sátira que pode não corresponder diretamente a uma série de humor já existente. Poderia ser uma premissa interessante para uma nova série que misturasse humor hospitalar com sátira de celebridades e cultura da internet. Você estava pensando em alguma série específica quando descreveu essa situação? Talvez alguma cena ou personagem te lembre algo? Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.